bem-vindos ao meu canal. E o vídeo de hoje é sobre devocional. Vou explicar para vocês como eu faço meu devocional, qual é o livro que atualmente eu estou lendo, né? E como eu faço meu devocional. Bora pro vídeo. Gente, então vamos lá. Atualmente eu estou lendo Mateus 7, tá? Livros de Mateus. A minha Bíblia, ela é a NVI, tá? Essa Bíblia eu comprei ela na Shopee. Se vocês quiserem, eu deixo o link aí pra vocês. E, Nath, como que você faz o seu devocional? Gente, como eu faço meu devocional? Primeiramente, eu faço uma oração pedindo o direcionamento para Deus, né, do que eu vou ler, para que Deus traga o entendimento da palavra, né, para mim, e fale comigo através das escrituras dele, né. Depois da oração, eu leio um versículo por dia, tá? Natália, eu leio um versículo por dia, tá? Mas se vocês quiserem ler mais, vocês podem ler, se vocês conseguirem. Eu não consigo, tá? Porque eu acabo me perdendo nas informações, no entendimento. Então, eu prefiro ler com calma e ler um versículo por dia, tá? Leio o versículo e faço as minhas anotações, tá? Eu tenho esse caderninho aqui, tá? Onde eu faço as minhas anotações, ó. Aí, aqui tem a leitura, refletindo o que eu aprendi, o versículo-chave, por exemplo, eu gostei de um versículo específico, aí você pode colocar palavras-chave que você pode achar no texto ou algo que te tocou, né? Como aplicar o que eu aprendi. Aí aqui embaixo tem o meu humor e orar por alguma coisa que você queira orar específica. Aí aqui atrás tem uma parte de anotações, que aí você pode, por exemplo, escrever o que você entendeu, né? Sobre o texto ou algo que te tocou. Ou tipo, ai, Nath, eu não entendi nada do texto, o que eu faço? Cara, o que eu faço? Eu procuro na internet. Jogo lá, por exemplo, atualmente eu tô lendo Mateus, né, o livro de Mateus, e eu tô no versículo 7. O que eu faço? Eu jogo na internet ou no ChatGPT e lá ele traz um resumo pra mim. E em cima desse resumo, juntamente com o que eu li na Bíblia, eu faço um resumo, né? E aí eu coloco aqui. É isso, gente. Esse é o meu devocional. Nath, mas como que eu faço um devocional? Pode ser só... É só do jeito que você faz? Não, gente, tem várias formas de você fazer devocional, tá? Você pode fazer um devocional com música, por exemplo. Você escuta uma música que você gosta, dentro dessa canção você pode fazer uma oração. E, gente, existe várias formas de você fazer devocional, tá? Você pode fazer uma palavra cantada, que é, por exemplo, você tá lendo Gênesis, vamos supor. E aí dentro desses versículos que você tá lendo, ou do versículo específico, você pode criar uma música em cima desse versículo. Gente, tem várias formas de fazer devocional, tá? Não existe uma forma específica. E ai, Nath, tem horário pra você fazer devocional? Não exatamente, gente. Vocês fazem o horário que dê pra vocês, dentro do que cabe na agenda de vocês, tá? Não necessariamente vocês precisam fazer que nem eu. Eu geralmente faço 6 horas da manhã, porque eu criei uma rotina, né? Inclusive no canal aí tem a nossa rotina, tá? E eu criei essa rotina, mas não necessariamente tem que ser no período da manhã ou no período da noite. Gente, dentro do cronograma de vocês. O importante é sempre tire um momento
para ter com Deus, tá? Sempre tirem um momento. Isso é o mais importante, de você ter este momento com Deus, tá? E isso é o mais importante, tá bom? E aí, bora lá. Agora eu vou fazer meu devocional junto com vocês. Bora. Vamos lá. O versículo 7, o que eu entendi, e aí a gente vê o que a internet vai dizer, tá? Julgamento ao próximo. No primeiro versículo, que foi até o que eu anotei, inclusive, gente, isso daqui é o entendimento que eu tenho, tá? Vocês podem ter outro entendimento sobre isso. Mas fala assim, Mateus 7, no versículo 1. Não julguem para que vocês não sejam julgados, pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Então, o que eu entendo disso? Que do mesmo jeito que a gente julga uma pessoa, que a gente trata uma pessoa, a gente pode ser tratado igual. Meu entendimento é esse, tá? Vocês podem ter outro entendimento. Na questão da persistência em oração, gente, isso é fato. A gente tem que persistir em oração, porque a oração, ela é um momento com Deus também, e ele é um momento mais importante que a gente tem para escutar a voz de Deus e para se comunicar com Deus, né? Então, é um momento muito importante na vida dos cristãos de outras religiões também, a persistência na oração. A gente tem que ser persistente em orar. É fácil? Não é fácil, gente. Se fosse fácil, a gente faria todos os dias, mas não é fácil. Por isso que a gente tem que persistir, tá? A porta estreita e a porta larga. Bem básico isso, né? A gente tem que entender o que é a porta estreita. A porta dos céus, teoricamente, o caminhar com Deus. E a porta larga, a perdição, teoricamente, né? E a árvore e o seu fruto. Esse eu fiquei com dúvida, gente, ser bem sério pra vocês. Esse eu não entendi muito bem. E o prudente e o insensato. Esse também eu fiquei com um pouco de dúvida. Então, vou tirar minhas dúvidas aqui com meu amigo ChatGPT. E claro, nem sempre tudo que tá aqui, gente, é a verdade, tá? Então a gente sempre procura entender, sempre tem vídeos na internet pra gente entender sobre a palavra, né? Ou você pode falar com os seus pastores, né? Pra entender certinho realmente o que tá nas escrituras, tá? Caso você não tenha e não consiga ter um entendimento, tá? Então vamos lá. Aqui o nosso amigo ChatGPT, o primeiro que foi o que eu falei, de não julgues. A lição é autocrítica antes de criticar. O 2 é o discernimento e sabedoria, né? Não dê aos cães o que é santo. Pedir, buscar e bater. A lição é confie em Deus e persevere na oração, que é a persistência na oração que eu falei para vocês. A regra de ouro, o caminho estreito, o caminho largo, que a lição é seguir Jesus, exige escolhas contrárias à maioria, que foi o que eu falei para vocês, né? Quando você vai pela porta estreita, é o mais difícil, que é o caminhar com Cristo, né? E quando você vai na porta larga, é mais fácil. E a lição é seguir Jesus, exige escolhas contrárias à maioria, tá?
falsos profetas, que eu acho que foi aquele que eu disse pra vocês que eu não entendi. Que diz sobre a árvore boa e a árvore má. A fé verdadeira se reconhece pelas atitudes, não só pelas palavras, tá? Então, tipo, por exemplo, não adianta você falar meia dúzia de palavras, mas as suas atitudes dizem ao contrário do que você fala, né? Eu nunca vos conheci, que eu acredito que é prudente ou insensato. A lição é: não basta falar de Deus, é preciso viver o que ele ensina. A casa sobre a rocha, que é a conclusão, a obediência é um fundamento da vida cristã. E, gente, o resumo, que geralmente eu gosto de anotar esse resumo, que é: Jesus ensina que fé verdadeira transforma atitudes, Deus é um pai que ouve, o caminho certo e o estreito, os frutos revelam quem somos e ouvir sem praticar leva à queda. Então, esses são os ensinamentos de Mateus, tá? Mateus 7, que atualmente eu estou lendo. E, gente, esse é o meu devocional, tá? Essa é a maneira que eu faço meu devocional. Se vocês gostaram, curte, comenta, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para você receber mais vídeos nossos. E até o próximo vídeo. Tchau!